Pessoal do canal, aqui é a professora Cíntia Macedo, do Instituto Federal de Bragança Paulista. Estamos aqui hoje para falar do tópico 5 da disciplina Ensaios Mecânicos e Não Destrutivos. E neste tópico nós vamos ver ensaio de dureza Brinell. O que a gente vai ver nesta aula de hoje? Nós vamos ver 5 tópicos importantes, que é definição sobre diferentes contextos de dureza, classificação, dureza Brinell, limitações do ensaio e análise de um ensaio satisfatório, para que nós possamos sair daqui desta aula sabendo como se faz uma excelente análise de dureza. Para que nós possamos compreender o contexto, hoje peço para você imaginar ou até pegar o lápis que você tem na sua bolsinha e veja como que é escrever o lápis ou com a lapiseira e se você sente essa facilidade ou a diferença entre um grafite macio e um grafite duro, né? O macio, ele vai deslizar suavemente sobre o papel e a grafite dura, ela deixa esse papel marcado. Então, isso pode até acontecer com caneta, mas o lápis é batata. Você consegue ver diferença. Um lápis com uma qualidade inferior, às vezes ele não escreve direito, ou ele marca o papel e chega a riscar e não escreve direito. Então, tem várias características de lápis diferentes que impedem de você escrever. O objetivo é que ele seja macio. Quando ele for duro, ele não atinge o objetivo, que é escrever sobre o papel, que é deixar o material sobre as páginas, né? E essa função é garantida quando o material é macio e não duro. E aí, a gente entra na questão de dureza, maciez e dureza, né? Um contrário do outro. E a dureza, ela é um material, a dureza de um material é um conceito relativamente complexo de definir, porque depende da área. Se eu for no dicionário, aí eu venho e falo assim, dureza é qualidade, estado de duro, rijeza, né? Algo difícil de penetrar, de se riscar, é uma coisa consistente, sólida, tá. Mas ainda assim, não é o suficiente para nós como técnicos responder a profundidade do nível que a palavra dureza traz. E aí ela vai assumir um diferente contexto para onde ela foi empregada. Um exemplo, vamos para a área da metalurgia, para a fabricação dos aços, para uma siderúrgica, por exemplo. E aí, nesse quesito, a dureza, eles vão encarar como a resistência à deformação plástica permanente. Isso porque grande parte da metalurgia consiste em deformar plasticamente os metais. Então, eu faço a vazão do sólido numa forma e a partir para que ele tome a forma final, cilíndrica ou retangular, eu preciso passar por um processo de laminação, né? Seja laminação a frio, laminação a quente, para que eu possa dar a forma final da minha matéria-prima, né? E aí, nesse quesito, é para deformar plasticamente, para aquela deformação ir e não voltar mais, que é o plástico. No caso da parte da mecânica, de usinagem, eles entendem que dureza é a resistência à penetração de um metal duro no outro. Então, você veja lá, metalurgia é a resistência à deformação plástica. Na mecânica, é a resistência à penetração. No projetista, no caso, se for para envolver com um projeto, é a base de medida, que serve para conhecer a resistência mecânica e o efeito do tratamento térmico ou mecânico de um material, para fazer análise de elementos finitos, para fazer simulações de ensaios virtuais de uma peça. Então, ele avalia a resistência do material ao desgaste e sobre diversas situações, é uma medida. E na mineralogia, né? Pensar que em Bragança tem do lado um negócio de brita, né? Que tem uma mineradora de extração. Então, na mineradora lá, eles entendem que a resistência ao risco que o material pode produzir em outro.
E esse é um dos critérios usados para classificar os minerais. E aí, né? Se na metalúrgica, né, a resistência do corte do metal, que é a parte da usinagem aqui, né, ele entende que o material ele tem que ser resistente ao corte para que eu possa usiná-lo. E aí, então, a dureza, então, ela não é uma propriedade absoluta, né? Para cada área, eu vou ter uma característica específica que eu vou trazer daquele material a respeito da dureza, para que eu possa fazer uma análise sobre ele. Então, só tem sentido em falar em dureza quando se comparam materiais. Isso só existe um material duro se houver outro mole. Assim foi quando a gente começou essa aula, caracterizando os lápis, os diversos lápis que a gente pode escrever. Um lápis bom, que é macio, um lápis ruim, que é duro. Então, você veja, para o mesmo material eu consegui classificá-lo, mas porque houve uma comparação entre um e outro. Posso classificar materiais do mesmo tipo ou classificar materiais diferentes também. Então, dureza, apesar das diversas definições, é um material com grande resistência à deformação plástica. Ok? Resistência à deformação plástica permanente. Então, já permanente tá como um reafirmador aqui de deformação plástica. Falou deformação plástica, é uma deformação permanente. Então, é uma resistência alta ao desgaste, alta ao corte e será difícil ser riscado. Então, tudo isso é consequência de uma elevada resistência à deformação plástica, ou seja, será duro em qualquer uma dessas situações. Como que surgiu, tá? Só para vocês terem uma visão aí, visão sistêmica de como que a sociedade evoluiu. É muito tempo, é muito, mas não é bastante tempo atrás, mas se for pensar numericamente é pouco tempo. No século XVII, que é o XV dois pauzinho, no século XVII, 1700 e alguma coisa, né? Nessa época, houve dois movimentos grandes na sociedade, o Renascimento e o Humanismo e a Revolução Científica. Então, foram grandes nomes como o Leonardo da Vinci, grandes engenheiros, mecânicos e civis para a construção de máquinas a vapores e construção de pontes. Então, para que todo fala assim, poxa, mas fazer ponte, então, naquela época não tinha, né? Atravessava de barco. Então, era um negócio muito ruim, tudo difícil, não tinha estrada, não tinha asfalto, não tinha nada disso, né? As ruas que eram calçadas eram de pedra. Então, você imagina o estado rudimentar da sociedade naquela época. E foi por causa de um movimento de descoberta da natureza, buscar explicar os fenômenos, por causa que já a humanidade já vinha com muitos registros. Então, essas pessoas conseguiram materializar coisas intangíveis ao homem. Você imagina construir um balão, né? O Leonardo da Vinci, ele projetou um balão de ar, movido a ar quente, na época. Insano isso, assim. Então, só para você ter uma noção de como que as pessoas nesta época tinham uma visão pro nada, né? Então, eles criavam coisas sem referência. Então, tudo para quê? Para trazer a nova fase que a sociedade ia viver, que era o século XVIII, a Revolução Industrial, Revolução Francesa, aquele movimento todo de fabricação, né, de peças. Ai, como é que é o nome daquela palavra? Tudo igualzinho? Quando fala que é tudo igualzinho, já que vem a palavra lá. Em série, fabricação em série. Então, veio daqui o início da fabricação em série de produtos básicos, tá? Aqui veio a siderúrgica, aqui veio os tecidos, fábricas de tecido. Então, tudo para começar a abastecer a base, né? A base da sociedade, que eram tecidos para as pessoas vestir roupa, o aço para fabricação de pontes e ferrovias e produtos grossos, assim, não produtos que nem a gente tem hoje, né? Produtos personalizados, produtos comuns para uso geral, mas produtos em larga escala.
para que e começasse a criar um processo de avaliação dos materiais. Então você veja como que a evolução foi surgindo e aí foi preciso ter um método para que eu pudesse controlar para ver se está de acordo ou não. E naquela época, como nós não tínhamos grande variedade de materiais, não tinha um método eficiente que é o método Brinell hoje, que foi o primeiro método eficaz que foi para valer para os processos de fabricação mesmo. Só que na época quem fez foi um tal de Moss, que pegou o nome dele, né? Claro, né? Se criou, leva o meu nome, né? Eu morro, mas meu nome fica. E ele criou a partir de pedras, tá bom? Ele escolheu uma escala de 1 a 10. Nessa escala, ele estabeleceu do talco ao diamante e aí ele foi riscando no outro. Ele percebeu que a fluorita risca a calcita, a fluorita risca o gesso, risca o talco, mas não risca a apatita. Então, a ordem vai crescendo. E dos materiais que a sociedade conhecia na época, era até o diamante. E para a época, o que equivaleria de materiais equivalentes a colocar nessa escala aqui de Mohs, né? Então, só para você ter uma noção, o material mais duro que eles tinham era a broca de vidia. Então, você vê, olha que loucura. Então, o material mais duro que eles tinham, que é capaz de um homem processar, era uma broca de vidia. Então, por isso que essa escala ela era interessante e o método era a partir do riscamento. Então, eu só tinha materiais, o material mais duro era a vidia, e a partir daqui para baixo eram os materiais mais moles. Só pra você ter noção, a unha da mão tá entre a calcita e o gesso. Olha o nível aqui, certo? E aí vai subindo a escala até chegar na escala 9, no caso dos materiais conhecidos, objetos comuns da sociedade na época. Pô, professora, mas naquela época já tinha o carro, tal, né? O vislumbre da motorização de carroças. Sim, só que a motorização era feito com materiais muito rudimentares, feitos à base de madeira, né? Compósito. E dos aços que tinham eram aços fundidos. E possuía quase nada de usinagem, nada mesmo. O Henry Ford que só conseguiu fabricar os carros porque criaram o aço rápido. Nessa época não tinha nenhum aço rápido ainda com fabricação de larga escala para aplicação em indústria. Então, só com aço rápido que foi possível. Então, essa aqui é mais uma explicação mais didática aqui, de como que se explica essa parte da escala de Mohs, é a partir do riscamento, ok? Então, o verdinho risca com a unha, o amarelinho risca-se com o canivete e o vermelhinho risca-se com o vidro, ok? Que o vidro é mais duro que a broca de vidia, tá? Então, teria um vidro aqui em cima, um pouco acima da broca de vidia, que a vidia é uma cerâmica, né? Cerâmicas são duras. Então, nessa escala, o que aconteceu? A humanidade foi seguindo em frente e aí chegou uma hora que, como os materiais foram surgindo, materiais nobres, mais duros, né? Não conseguiu, a escala de Mohs, ela não atendia a faixa. A faixa da grande maioria dos materiais era 4 e 8. Era um intervalo muito pequeno que misturavam um material com o outro. Eles não conseguiam separar. Aí que surgiu a escala de dureza Brinell. Então, Mohs caiu por terra, não foi usado mais e deu luz ao ensaio Brinell. Por isso que a gente estuda inicialmente o Brinell e depois o Rockwell, que é uma evolução do Brinell para atender materiais mais duros que o Brinell não conseguiria atender. Na dureza Brinell já surgiu bem mais depois, em 1900, então já nessa época aí já tinha bastante coisas na indústria consolidados, e aí veio para trazer uma performance maior de qualidade nos processos industriais. Por isso que só surgiu em 1900 e não antes.
E esse ensaio ele faz uma correlação com o ensaio de tração também, por isso que ele foi amplamente usado. E a forma de expor esse ensaio, o número, né, é HB 321. Eu não acho que tá errado aqui, viu? Eu coloquei ao contrário, acho que na apresentação de vocês está certo. É que nem graus Celsius, tá? Deixa eu editar aqui, ó. Vamos supor que deu 321, mas é HB. Assim como é para graus Celsius, não é? Que temperatura tá fazendo agora? Uns 23 graus. 23 graus Celsius, tá vendo? O grau, a medida, a unidade de medida fica depois do número, ok? Então, assim se é pro grau Celsius, é para dureza Brinell. Aqui tá errado. Deixa eu riscar aqui. Até quando você digita e não percebe, a hora que vai falar, vê que tá errado. Aqui é o ensaio em si. No ensaio da dureza Brinell, nada mais é que uma esfera de aço, pode ser ou de aço ou de tungstênio. Essa esfera, ela é de diâmetro conhecido, medido, e eu aplico uma carga conhecida, uma força F, sobre uma superfície de uma peça plana, polida. Então, plana tem que ser plana e polida, não pode ter rugosidade. E aí eu avalio a impressão que essa bolinha fez na superfície. Então, eu faço um comparativo do diâmetro da esfera com o diâmetro da calota. Nunca vão ser iguais, ok? Então, no método de medir a dureza, eu posso ter duas vias: medir a profundidade da calota e medir a largura dessa calota, ok? A altura, ela é difícil de se medir. Como é que eu vou pegar não tem como pegar um paquímetro e medir lá, entendeu? Medir por microscópio, é uma imagem. Então, começou a ter muitas dúvidas nas medidas de altura aqui, que é a altura P, tá? Por isso que é mais prático visualizar o diâmetro. Então, você vem com um microscópio óptico e aí, com uma lupa, você vem e realiza a medida do diâmetro, ok? Então, você tem a certeza do raio circular aqui para realizar a medida. Então, a parte, esse retângulo quadrado aqui, né? Esse quadrado é a superfície da peça, esse círculo aqui é a impressão em baixo relevo da calota, né? Tá entrando, o buraco tá entrando para dentro da tela do seu computador. E aí eu faço a medida aqui dos dois diâmetros, de um lado do diâmetro e do outro lado do diâmetro, que o material pode sofrer deformações irregulares também, tá bom? A hora que volta, não volta um círculo perfeitinho, mesmo que a esfera esteja redonda. E aí, o cálculo da profundidade seria esse, só que não é possível de ser medido. E eu tenho, por causa das limitações técnicas que o processo é difícil, que eu já falei, o método mais adequado é para medir a largura da calota. A largura é considerado, né? Pressão é força sobre área. Então, a medida da dureza é baseada nisso. E aí, eles fazem uma relação, ok? Das medidas do diâmetro da esfera, que é o Dzão, e o Dzinho é o diâmetro da calota. Quando eu falo calota, é do diâmetro da semisfera da peça, ok? E Dzão é o diâmetro da esfera da bolinha que fez o ensaio. Então, sempre vai ser assim. Dzão é a altura da esfera da medida do ensaio. E aí, o que acontece? Como que eu faço? Um exemplo aqui, ó. Uma amostra foi submetida a um ensaio de dureza Brinell, no qual ele usou uma esfera de 2,5 milímetros de diâmetro e aplicou-se uma carga de 187,5 kgf. As medidas dos diâmetros de impressão foi de 1 milímetro. Qual a dureza do material ensaiado? Então, aplicando a equação,
2F de πd, tal, substituindo tudo aqui, eu chego numa medida de 227 Hockel B, ok? Hardness, Brinell, tá bom? Hardness B, eu falei Hockel B, eu tô pensando na próxima aula. É HB. HB é de H de hardness, que é dureza em inglês, e B de Brinell, ok? Hardness Brinell. Só que também, olha só, você pode calcular, queimar tua cabeça digitando, queimar teu dedo digitando na calculadora, ou vir simplesmente olhando a força e a medida do diâmetro da calota, ok? Então, você olha aqui pela medida da calota, você tem a dureza correspondente. E aí é facinho, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se nesse ensaio deixou uma marca de 3,55 milímetros, qual que é o valor da dureza Brinell verificado na tabela? Como que eu faço? Essa tabela tem 4 colunas. As duas da esquerda é uma sequência de números, perceba que começa com 2,75 e vai aumentando. Termina em 4 e começa lá, 405, nas duas últimas colunas, das duas colunas da direita, eu tenho mais outra sequência. Então, tá aproveitando espaço aqui para agrupar a maior quantidade de informações, ok? Aonde está o 3,55? Aham, achei para você, olha que lindo aqui. Olha aqui, cara, crachá. Quanto que é? 3,55, crachá, 2,93. Simples assim. Olha que lindo. Então, ou você calcula se você não tem a tabela, ou você... por que da tabela? Então, olha lá, deixa eu explicar direito. Essa tabela é quando o diâmetro da esfera do penetrador for 10 milímetros. Se o penetrador for outro diâmetro e você não tiver uma tabela para esse outro diâmetro, você tem que calcular, ok? Por isso que tem os dois formatos, um com a equação e o outro com a tabela, ok? Ok? Vá me pegar, vai entrar para uma equipe de qualidade da empresa e achar que tudo é tabela, e aí não é, porque o cliente pede com uma esfera diferente de diâmetro e ferra. Ele fala que viu na aula e não vem falar para mim, ok? Então, entenda que existe um parâmetro aqui para o padrão 10 milímetros, ok? Caso o padrão mude, né? Como que muda um padrão, né? Caso o cliente queira condições diferentes, com um diâmetro diferente, aí você aplica a fórmula da dureza Brinell aqui, ok? É para isso, né? Agora, no caso, as condições do ensaio padronizado proposto por Brinell é realizado com uma carga de 3.000 kgf e uma esfera de 10 milímetros de diâmetro, de aço temperado, tá bom? Só que dependendo do cliente, dependendo do fornecedor, dependendo da norma que o cliente definiu, então tem empresas, fábricas que tem uma norma específica, e aí você segue as regras do cliente, ele tá pagando, né? Você respeita o que ele solicita. Aí as cargas e as esferas são diferentes. Então você vai aplicar cargas diferentes dependendo do que foi proposto. O oficial é 3.000 e 10 de diâmetro, 3.000 kgf e 10 milímetros de diâmetro da esfera do penetrador. E aí você pode alcançar valores diferentes caso você mude as cargas e os diâmetros, óbvio, né? Então, informação importante, o diâmetro da calota e o fator de carga, que é esse lance aqui, esse 3.000 kgf, é o fator de carga. Diâmetro da calota, a carga será determinada de tal modo que o diâmetro Dzinho situe num valor de intervalo de 0,25 a 0,5 do diâmetro da esfera Dzão, ok? Então, o intervalo. Então, já estamos começando a criar um contexto
de um bom ensaio. Como que eu avalio se aquele ensaio foi suficiente ou não? Se eu preciso reensaiar a superfície novamente? Quando o Dzinho estiver no intervalo de 0,25 a 0,5 do diâmetro Dzão da esfera medida, ok? Então, a impressão é considerada ideal se esse valor ficar entre esses dois valores aqui, entre 0,25 a 0,5, ou seja, um valor próximo de 0,375. Beleza, mais um fator de carga. Para obter o diâmetro de impressão dentro desse intervalo citado, mantém uma constante a relação entre a carga e o diâmetro ao quadrado da esfera do penetrador, ou seja, a relação força dividido pelo diâmetro ao quadrado da esfera tem que ser igual a uma constante que eles chamam de fator de carga. Aí tem uma tabela aqui, então o fator de carga para aços e ferros fundidos é entre 90 a 415. É o resultado da dureza do meu material. E para fatores de carga, isso eu uso um fator de carga 30, 10 para cobre, alumínio, ligas mais duras, 10, fator de carga 5 para ligas antifricção, cobre, alumínio, suas ligas mais moles. Então, eu tenho algumas classes aqui de aços específicos para que eu possa utilizar fatores de cargas e o equivalente às suas durezas, para que eu possa ter um resultado satisfatório. Então, já foi pensado, já fizeram tudo espanhol de caso pensado. Olha a classe do meu material, do meu metal, aplico o fator de carga para ele e checo se a dureza está dentro desse intervalo. Além disso, tem a superfície da calota também. A superfície tem que ser avaliada também, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar. Vamos terminar aqui o fator de carga. No caso, a espessura do meu material também, né? Eu não posso ensaiar uma folha de papel, você entendeu? Não dá. Então, é muito fino. Como que eu faço para fazer a espessura mínima do ensaio? Tem que ser 17 vezes a profundidade da calota, ok? Então, foi criado um número, esse número é o 17 vezes a profundidade da calota. Não me pergunte por quê, não sei te responder agora. Se for muita curiosidade sua, pesquisarei para você, ok? Não sei por quê. É uma norma específica, a norma brasileira. Eu preciso ler a norma para explicar o porquê desse bendito 17, ok? Mas é o 17. Então, a espessura, no caso aqui, por exemplo, uma empresa de lote comprou uma chapa de aço carbono com a seguinte especificação: 4 milímetros, o dureza brilho 180. Essa chapa deve ser submetida para confirmar se estão de acordo com essas especificações que o cliente enviou, o fornecedor enviou, perdão. E no problema consiste em saber se essas chapas podem ser ensaiadas com uma esfera de 10 milímetros. Para resolver esse problema, a gente precisa da informação contida nos quadros anteriores, que é aqui, ó, diâmetro da esfera, aqui, e aí ele já me dá o fator de carga para poder utilizar, para poder fazer o ensaio. Então, o fator de carga, o aço é 30, né? Então, eu uso 3.000 kgf. E com esses dados é possível achar a profundidade da calota aplicando a fórmula isolando P, daquela equação lá atrás, no comecinho da nossa aula, ok? Que é essa daqui, ó. E aí eu acho a profundidade da calota. Então, não é 17 vezes? 17 vezes esse valor aqui, ó. Daí nós temos 9 milímetros. Então, eu posso ensaiar com uma esfera de 10, a chapa de 4 milímetros. Chique! Olha só, a solução está nas suas mãos, ok? A representação dos ensaios obtidos, ok? No caso, botei muito aqui. No caso, a dureza é esta daqui, ó. Cadê meu quadradinho?
Para ensaios, quando está fora do padrão, eu uso o resultado do ensaio, a medida deu 85 HB. E aí eu venho e passo as informações do ensaio, que eu usei 10 milímetros de diâmetro da esfera, 1000 de carga e 30 segundos de ensaio. Quando eu faço o ensaio padronizado, padronizado é o quê? 15 segundos e 3000 kgf. Aí eu só coloco a medida, 85 HB, se o resultado fosse 85, ok? Então, 15 segundos, eu uso direto 85 HB, e se eu uso em outras condições, eu dou as especificações na sequência da medida aqui. Ensaio Brinell é feito em equipamento de fácil operação, não precisa de treinamento, claro, só que um aprendiz, por exemplo, ele pode realizar esse ensaio para você e você que analisa esse ensaio depois. Então não tem tanto complexidade para extrair a informação. O que é de habilidade do técnico é avaliar as circunstâncias, avaliar características da superfície da peça, se ela está polida, o lugar do ensaio foi feito em um lugar adequado, e as características da superfície do material. Aí eu acho que eu coloquei depois aqui, olha que brincadeira aqui. Depois eu volto aqui, Karma. Aqui, ó. Nessa parte aqui, eu tenho 3 tipos de superfícies. A A, que é uma superfície ideal, e a B e a C, que é uma superfície irregular, não está coerente. Aqui a esfera penetrou e ao sair ela puxou o material para cima, fez um beicinho aqui, tá vendo? E aqui o material ele deformou demais. Era para fazer uma semisfera perfeita, que ele fez uma meia lua aqui, tá vendo? Tem uma suavidade nos cantinhos. A hora que eu olho com o microscópio com uma vista de cima, que eu não vou cortar a peça, que eu faço uma visualização de topo. E aí eu percebo essas diferenças, porque o anel da calota não fica perfeito em B e C, ok? Em A tem que ser perfeitinho o anel da calota para poder validar um ensaio, ok? Para poder medir também, medir a superfície. Outra limitação da dureza Brinell é que curvatura menor que 5 vezes o diâmetro da esfera utilizada não se faz ensaio. Então, eu não posso fazer em esferas, por exemplo, praticamente. Então, a esfera tem que ser muito grande, ou a calota, o diâmetro do penetrador tem que ser muito pequeno para poder fazer, não ter esse efeito aqui que essa imagem está apresentando. E outro ponto é a margem de erro do ensaio. Por quê? Não importa o ensaio, dureza Brinell, a deformação está inerente uma deformação elástica e uma deformação plástica. A plástica é o que você vê, e a elástica é o quanto o material volta depois dele ser deformado. É natural, todos os materiais que sofrem uma deformação plástica, eles voltam um pouquinho antes. E se voltar um pouquinho, por mais que seja muito pouco, imperceptível aos olhos, mas isso varia na medida, porque eu não tenho o diâmetro aqui não é o diâmetro da parte da calota que entrou, é diferente, tá vendo que é D1 e D2? Então, na hora que penetrou, eu tenho um diâmetro 1. Depois que eu retirei, eu tenho um diâmetro 2. Essa é uma limitação da escala Brinell, pois ela volta o material um pouquinho. Dessas figuras aqui, a figura adequada, que representa uma impressão normal, é a figura A, ok? A B e C tem indicativos de irregularidade, tá bom? Pronto, acabou!
Podemos ir para a atividade realizada no Moodle. Vá para o nosso tópico 5. Tópico 5 já, gente. Olha só que benção. Tópico 5, vá para o tópico 5, realizar a tarefa. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.